Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Observa Rio. Eu sou Geisa Rocha, jornalista e coordenadora do movimento Rio de Impacto. Estou aqui com a professora Inessa Salomão, que é economista e diretora do Observatório dos Negócios de Impacto Socioambiental. E a gente não pode deixar de aproveitar esta oportunidade de estar aqui com você para saber mais sobre o que são negócios de impacto. Todo mundo hoje em dia fala de impacto, mas no campo é muito difícil saber que impacto é esse, né, Inês? Verdade, Geisa. A gente, quando fala de negócio de impacto, a gente tem alguma coisa que guia a gente. Vamos dizer assim, como se fosse uma métrica. Não é bem uma métrica, porque a gente vai validar um negócio de impacto a partir de alguns pilares. Então, a ideia é que, assim, o negócio de impacto, ele nasce com um propósito. O que é propósito? Propósito é ter uma ideia do que você quer resolver. Um problema social, um problema público, um problema ambiental. Então, a partir daquele problema, você cria um produto ou serviço. Então, ele já nasce com isso. Isso é o que a gente chama de core, né? É o centro do negócio. Então, o objetivo do negócio, ele é a solução do problema. Aí, um segundo lado disso, é a gente pensar assim, mas as ONGs também não fazem isso, né? Assim, não existem outras instituições que podem fazer? Sim, elas também fazem inovação social, assim como os negócios de impacto, mas os negócios de impacto, eles não vivem de doação. Os negócios de impacto, eles vivem de acordo com as leis do mercado, eles comercializam seus produtos e serviços e, a partir dessa comercialização, eles sustentam seu próprio negócio. Então, além dessa lógica de funcionar de acordo com a lógica do mercado, trazer sustentabilidade a partir da comercialização dos produtos e serviços, é muito importante que esses negócios consigam medir seu impacto positivo. Porque o que eles querem gerar é realmente essa transformação. Então, o impacto que a gente está falando, o que é ser um negócio de impacto? É você saber o que você está trazendo de transformação para a sociedade e medir. Falar, realmente estou fazendo isso. E aí tem um ponto importante da gente tratar, porque a gente, quando fala de medir esse impacto, né, das certificações, essas certificações têm um custo. E temos muitos empreendedores que são lá da base da pirâmide, empreendedores, pessoas que estão começando ainda e que não têm esse valor para investir. Como é que ele consegue se dizer de impacto? Então, é um grande desafio realmente medir, né, o impacto do negócio de impacto, o impacto desses nano pequenos empreendedores, às vezes MEI, enfim. Mas não existe uma metodologia única. Existem diversas metodologias no Brasil e no mundo todo. Não é só uma questão dos negócios de impacto brasileiro, não. Mas essas metodologias, ela, em geral, além das caras, existem algumas certificadoras que são até gratuitas. Você pode usar as réguas deles e tentar medir esse impacto. Mas a gente realmente vê que isso é um grande problema, dizer que os negócios de impacto se reconhecem como negócios de impacto, fazem a transformação e conseguem medir essa transformação. Eu acho que a gente ainda vai avançar nesse tema nos próximos anos. E fazer esse arco, né, de entendimento para também o consumidor poder escolher melhor o que causa melhor impacto, mais impacto ou impacto que importa na hora da compra, né? E aí é muito interessante a gente ter, pelo menos hoje, essa relação com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, porque esse é um farol. Pelo menos ele está se comprometendo com algum tipo de transformação que todo mundo consegue compreender facilmente. Então, não é uma medição de impacto, mas ao contrário. É dizer, o meu propósito, ele está colaborando para o quê? É uma forma de fazer pensar sobre isso, né? Certamente. Certamente, e aí a gente consegue, por exemplo, organizar, categorizar e falar, olha, então o que me interessa, por exemplo, é a questão de gênero, é a questão das mulheres, a questão, né, dos outros gêneros, dos diversos gêneros existentes. Então você vai conseguir olhar quem são esses que estão preocupados com essa mesma questão. Ele pode ser um negócio que está preocupado, por exemplo, com a vida terrestre, mas também está preocupado com gênero. Ele pode ser um negócio que está preocupado com a paz mundial, mas também está preocupado com gênero. Ele pode ser um negócio que está preocupado com as desigualdades de uma maneira geral, inclusive econômicas, e também. Então, você pode escolher a partir daquilo qual o tipo de impacto que você está ajudando ao escolher fazer negócio, ou escolher um produto, ou escolher um novo negócio com quem você quer se relacionar. Você falou dos pilares, né, que levam a você identificar o que é um negócio de impacto, mas se a gente tiver que resumir aqui para ficar como o fechamento final, assim, para o empreendedor que está com a gente ouvindo, quais são os pilares que têm que ser vistos para a gente poder perceber? Eles cumprem essas ações e por isso são de impacto. Então, o empreendedor que quer se reconhecer com um negócio de impacto, ele vai buscar olhar principalmente 4 pontos. Primeiro,
ele tá focado com um propósito. Ele criou aquele produto, serviço, aquele negócio para resolver um problema da sociedade. Um problema público, ou assim, é um problema ambiental? É um problema de crianças e adolescentes? É um problema de lixo, por exemplo? A questão, por exemplo, da moda, né? Fast fashion. Isso é uma coisa que tá muito aí, todo mundo tá falando disso. Então, eu tô resolvendo um problema específico desse setor dentro da minha cadeia de valor? Bom, isso é uma coisa. Se sim, ok. Propósito. Aí depois ele vai falar assim, tá, mas esse produto ou serviço, ele tá dentro do meu negócio? Não é assim, eu não tô falando de novo de responsabilidade social, a gente não tá falando especificamente disso. Eu não tô simplesmente fazendo um programa, um projeto para ajudar. Isso faz parte do meu negócio. A solução deste problema é o meu negócio. Bom, então, segundo pilar, né? Ok, é isso aí. Terceiro, o negócio, ele é um negócio mesmo ou ele está dependendo de doações? Ele está de acordo com as regras do mercado? Comercializa seu produto, comercializa seu serviço, recebe por isso e se sustenta no longo prazo? Então, o terceiro pilar. Então, falamos já, né? Primeiro, propósito. Segundo, core do negócio, né? Centro do negócio. Terceiro, você está se sustentando a partir da solução criada para aquele problema. Quarto ponto, medir o impacto. Que é o mais difícil. E esse é o momento em que a gente vai partir para um quadro que vai se tornar aqui, vocês vão ver a partir dos episódios, né? Quem assiste a mais de um vai perceber que é um quadro do nosso programa chamado Palavra do Empreendedor. A pessoa que está na extrema pobreza, ela não se sente gente, ela não se sente digna. E aí, às vezes, ela nunca sentiu o gosto de uma água limpa. Água. Sabe o que é sair na barraca e pedir água mineral? Fiado. Todas as vezes que a gente entra numa comunidade, é aquele sentimento, pô, eu tô fazendo uma coisa que tá tendo um resultado significativo, mas ao mesmo tempo a gente não deveria estar fazendo esse papel. Essas pessoas já deveriam ter água de qualidade para beber. A Água Camelo é uma startup de impacto socioambiental que vende um serviço B2B, de empresas para empresas, para possibilitar o acesso a uma fonte segura de água tratada para quem mais precisa, na favela, no semiárido e na floresta amazônica. A primeira etapa a gente faz um diagnóstico das comunidades, onde a gente, trocando com as lideranças locais, com as instituições locais, a gente entende quais são as necessidades dentro de cada um desses locais, quais são as tecnologias que a gente vai utilizar, quais são as particularidades que a gente vai trabalhar em cada um dos locais. Porque as doenças da pobreza são doenças muito específicas. Se você bebe uma água, você vai ter diarreia, se você bebe uma água contaminada. Mas aquela pessoa, ela também passa fome. Aquela pessoa também pisa no esgoto. Aquela pessoa também é cerceada da segurança. O filho dela morre de bala perdida. O marido dela tá preso. Então ela é cerceada de tudo. O que é água? Eu não consigo, não me vejo sem água. Eu não consigo fazer nada se eu não tiver água. A água eu acho que é a fonte maior das pessoas. Sem água não tem como fazer nada. Depois de entender quais são essas necessidades dentro de cada um desses cenários, a gente faz oficinas de WASH, água, saneamento e higiene, onde a gente traz a questão da água para além do consumo. Aqui os problemas de água são falta de acesso, porque a água não chega, ou quando eles pegam no gato da Sedai ou no caso do poço, a gente não tem certeza da qualidade. A gente começou a perceber que as pessoas normalmente precisavam passar por 4 etapas até consumirem uma água segura. Que era captar a água fora de casa, transportar, armazenar e depois filtrar essa água. E aí, pensando nessa jornada do usuário, a gente desenvolveu o Kit Camelo, que é uma mochila, um filtro de água portátil, um suporte de parede e um manual de uso e manutenção que a gente entrega para o usuário, que é todo pensado para pessoas que não têm facilidade para ler, então ele é todo iconográfico. São tecnologias simples que as pessoas sabem manusear, sabem fazer a manutenção. E com isso, de fato, a gente consegue fazer com que dure muito tempo dentro da comunidade. Então, a simplicidade e a possibilidade de acesso a uma coisa tão importante é o que faz total diferença. Quando eu não podia comprar a água mineral, eu tinha que ferver. Ou seja, eu fervia grande quantidade e ia embora o meu gás. E depois da chegada da mochila, ela me ajudou muito. Porque o meu gás ele ficou lá quieto e eu não tive um gasto fora também com a água mineral. Surpreendente por ser uma mochila e aguentar peso da quantidade que aguenta. O paladar ficou melhor, deu um gosto mais suave na água.
Diminuiu muito o número de crianças no posto de saúde por conta de dor de barriga, diarreia, entendeu? Diminuiu muito. Tinha mãe que eu batia, ela estava sempre no hospital. Estava sempre no posto. Nessa expansão do projeto que a gente fez com o povo Yawanawá, a gente, por conta de um resultado super positivo que a gente teve num piloto que a gente realizou na aldeia Mutum, a gente tinha se comprometido com as lideranças que, caso o resultado fosse o esperado, tão bom quanto o esperado, a gente iria aumentar essa atuação para todas as aldeias da terra indígena. Então, nesse último projeto que a gente realizou, a gente colocou tecnologias em todas as 13 aldeias do Rio. Então, quando ela tem em casa uma mochila que ela manuseia sozinha, coloca a água só filtrada, ela bebe, você consegue falar sobre um exemplo prático do que é dignidade. E aí você consegue abrir um lugar para conversar com ela sobre outros acessos. Impressionante, né, Inês, a quantidade de problemas que a água pode resolver. Sem dúvida. Essas questões de água e saneamento, durante muitos anos no Brasil, foram exclusividade do poder público resolver. Você vê como uma ideia inovadora que eles trazem muda completamente essa relação entre o que é esse bem tão grande, que é um bem público que a gente diz em economia, a necessidade das pessoas, né, o problema que ele está resolvendo a partir de um serviço, que também tem um produto incluído, mas é um serviço que um ente privado, que é um negócio de impacto, está resolvendo. E essa história que vocês viram ou ouviram, ele foi um vídeo apresentado no Prêmio Empreendedor Social da Folha de São Paulo, né? E esse é um empreendimento social que atua em vários estados. Eu queria que você falasse também sobre isso, Inês, porque o observatório, ele não é exclusivo para quem atua só no Rio de Janeiro, mas tem que ter um pezinho aqui, né? Pois é. Sabe o que acontece? Às vezes, muitos NIS, né, eles acabam começando no Rio, eles nascem aqui e vão atuar nacionalmente, às vezes até internacionalmente. Eu acho que é interessante a gente puxar essa história do Água Camelo, por exemplo. Com toda essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, eles levaram água rapidamente para lá. Então, a gente vê que o empreendedor nasceu no Rio de Janeiro, o observatório está olhando o NIS que nasceu no Rio, mas muitas vezes ele está sendo dinamizado por uma instituição que está vindo de fora, ou ele mesmo está levando o seu produto ou serviço para fora. Porque a gente sabe hoje, uma coisa é produtos físicos, como esse caso, desse serviço que o Água Camelo leva. Mas se a gente pensar, por exemplo, aquele empreendedor que trabalha na internet, ele tem um alcance mundial. Ele não está circunscrito só à cidade do Rio de Janeiro ou ao estado do Rio de Janeiro. Ele está indo muito mais além. Então, a gente está de olho neles para trazer essa informação para todo mundo e colocar no observatório, para fazer crescer esse ecossistema, não só do Rio de Janeiro, mas o brasileiro também. E se você ouviu essa história, se interessou, quer saber mais sobre esse empreendimento, vai lá no nosso site www.riodeimpacto.com.br/observatório. É só botar lá Água Camelo, que aparece lá a ficha da instituição, e aí vocês podem ter mais informações sobre a atuação deles. E, como tudo que é bom, uma hora acaba. Está na hora da gente se despedir aqui desse podcast Observa Rio. A gente te espera no próximo capítulo. Temos muito mais coisas para contar para vocês.